Outubro é o mês oficial de prevenção e combate ao câncer de mama. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a doutora Leila e a Ellen da LevMed. Bom Sejam dia. muito bem-vindas. Por favor, contem pra gente um pouco mais sobre vocês. Obrigada. Então, eu me chamo Leila, sou médico de família, trabalho na LevMed e eu atendo, todas as mulheres, homens, ou seja, toda a família. Mas nós temos uma direção nas mulheres, fazendo preventivo, detecção de câncer de mama. Então, a gente atua na família toda, mas também com uma direção com as mulheres. Então, meu nome é Ellen, eu sou enfermeira da medicina preventiva do Estar Leve da LevMed, né? Então, a gente vai estar falando hoje sobre o câncer de mama, né? No combate ao câncer de mama, um dos mais incidentes em mulheres, tirando o câncer de pele não melanoma, nós como medicina preventiva, precisamos cada vez mais falar sobre esse tema, sobre essa campanha que ela é tão importante e tão falada, mas cada vez mais a gente precisa atingir o maior número de pessoas, né? Então, a gente firma o nosso objetivo na conscientização, né, para a prevenção das nossas pacientes. E doutora, o que é então o Outubro Rosa e qual a importância dessa campanha pensando em prevenção precoce? Então, o Outubro Rosa, ele foi um mês que foi colocado para conscientização das mulheres sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama. Porque o câncer de mama, quanto antes você detectar ele, a chance de cura é muito maior. Então, as mulheres ela tem várias formas de fazer essa detecção, né? Que é através da autoavaliação, do autoexame, da mamografia, da ultrassom. Então é muito importante, o quanto antes ser detectado, a chance de cura é muito maior. Ellen, e quais são os sinais e sintomas aos quais as mulheres precisam ficar atentas? Então, sobre os sinais e sintomas, a doutora Leila depois vai falar um pouquinho sobre o autoexame, da importância dele, da importância da mulher conhecer o seu corpo para saber o que está normal ou anormal, né? Então, os principais sintomas que as mulheres devem ficar atentas são os nódulos, sejam eles palpáveis ou visíveis, a reversão do mamilo ali, às vezes tá ali normal, os dois mamilos normais, e de uma semana para outra, de um dia para outro, um mamilo ele fica invertido, fica para dentro. Também não é um sinal normal. A saída de secreção, né? A mulher que ela não amamenta, então não é normal que saia secreção ali. Então precisa buscar um médico, né? A textura da pele, às vezes ela é lisinha ali, de repente ela ficou mais enrugada, em aspecto de casca de laranja, que a gente diz, né? Fica mais fibrosa ali. Então, também é anormal, é a vermelhidão e a dor no local, né? Não significa, se você tiver algum desses sintomas, é um diagnóstico de câncer. Não, você precisa buscar um atendimento especializado para investigar o que está acontecendo, né? Mas esses são um dos principais sintomas. E doutora, conta pra gente um pouco mais como que funciona o autoexame, qual a importância dele, como que ele deve ser feito. Certo. O autoexame, ele não substitui a mamografia, mas o autoexame é aquele autoconhecimento. Quando você começa a observar sua mama, por exemplo, você se olha no espelho, vê se elas estão com os tamanhos normais, iguais, né? Porque as mamas têm que ter o mesmo tamanho. Ou se ela é uma maior ou uma menor, mas é da vida inteira, não teve mudança. Vê se não tem alguma lesão, né? Se você olha na sua mama, se apareceu alguma mancha, alguma lesão nova que você não tinha antes. Então você vai se autoconhecendo. E a palpação. Você sempre tem que levantar um braço, sempre olhando ao espelho é bem interessante, ou no banho também fazer. E aí você levanta um braço e com a outra mão você vai palpar sua mama, ver se você está sentindo algum nódulo, alguma coisa diferente que você não tenha observado antes. Então, se você fizer isso uma vez por mês, e a partir dos 20 anos, você já pode começar a fazer essa autopalpação. Mensalmente você vai fazendo, e isso é um exame de prevenção bem legal, porque a gente se conhece, a gente conhece o nosso corpo. Então, se a gente vê alguma alteração, a chance, né, da gente detectar precocemente. E doutora, uma dúvida. Quando a mulher, por exemplo, está ali perto do período menstrual, ela pode sentir uma alteração, sentir mais sensibilidade. Então, existe um período adequado para fazer o autoexame? Sim, porque um pouquinho antes da menstruação tem as alterações glandulares das nossas mamas. Então, às vezes, a gente pode sentir um cistozinho, que é uma coisa normal. Então,
a época ideal para fazer a palpação é após a menstruação, tá? Porque aí a mama volta ao seu estado normal e aí você pode fazer a palpação sempre após a menstruação. E doutora, qual é a importância da mamografia na prevenção precoce? Então, a mamografia é o melhor exame para detecção precoce. Por quê? Porque ela consegue detectar pequenos nódulos que a gente muitas vezes não palpa. Então, normalmente quando a mulher vai fazer o preventivo, nós médicos já fazemos também a palpação de mama. Só que quando o nódulo é bem pequenininho, a lesão é bem pequenininha, nós não conseguimos detectar com as mãos e muitas vezes também não com uma ultrassonografia. Por isso, a mamografia é o melhor exame para detectar ainda aquelas lesões que não são palpáveis, né, e não são vistas em ultrassom. Então, é bem importante fazer mamografia. A idade para fazer a mamografia, normalmente, de rastreamento, é de 50 a 74 anos. Mas aquela mulher que tem já um fator de risco maior para câncer, aí ela já tem que começar a fazer a partir dos 40 anos. Então, vai variar muito pelo problema da própria mulher. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Então, o primeiro deles é o fator genético, o fator familiar, né? Então, por exemplo, se você teve um parente de primeiro grau que teve câncer de mama, como sua mãe ou uma irmã, então você tem uma maior probabilidade de ter o câncer de mama. Então, você tem que começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Outro é a idade, né? Então, quando nós vamos nos aproximando da menopausa, ou quando nós entramos em menopausa, aumenta o risco do câncer de mama, né? Então, por isso que o rastreamento começa a partir dos 50, que é mais ou menos a idade da menopausa. E outro é a exposição a medicações como anticoncepcionais, são medicamentos que vão substituir os hormônios, né? Os anticoncepcionais, os medicamentos de substituição, como o Premarin, o Natif. Então, são hormônios que são usados na reposição hormonal e o uso prolongado deles pode causar o câncer, né? Por exemplo, se eu tenho uma célula que está lá querendo virar um câncer, e aí eu me exponho há muito tempo com essas medicações, ela pode virar o câncer de mama, tá? Outro é o estilo de vida, né? Que é um dos mais importantes. A obesidade, o sedentarismo, o uso de tabagismo, de álcool. Tudo isso faz com que aumente a probabilidade do câncer, não só de mama, né, como todos os outros cânceres, mas como hoje estamos falando de câncer de mama, é bem importante hoje em dia nós mantermos uma dieta saudável, fazer exercício físico, cuidar do sono, ter um sono reparador, cuidar da gente, porque quando nós cuidamos do corpo, o corpo agradece e não adoece. E doutora, uma dúvida ainda com relação à mamografia. Esse exame dói? Depende, né? Quando nós vamos fazer o exame, por exemplo, estamos perto de menstruar, nossa mama está mais densa, está mais dolorida. Aí pode ser que vai doer um pouco mais. Mas quando você faz assim no meio do ciclo, ou logo depois da menstruação, a mama já não está tão densa, tão dolorida, né? Porque depende muito dos fatores hormonais. E aí não tem tanta dor, também depende muito da sensibilidade da paciente. Só que é um exame necessário, é um exame que tem que ser feito, mesmo que doa um pouquinho, né? E as mulheres que têm silicone, elas podem fazer o exame normalmente? Como que funciona? Sim, elas podem fazer o exame normalmente, né? Quando aí é só sempre avisar a técnica que irá fazer o exame, que aí ela vai colocar uma pressão apropriada para quem tem prótese mamária, mas pode fazer sim o exame. E deve fazer, né? Obrigada por esclarecer. E Ellen, conta pra gente então quais são as principais formas de prevenção, né, de combate ao câncer de mama. Então, como a doutora Leila estava falando ali, realmente são as mudanças de hábito, né? Ser fisicamente ativa, manter um peso corporal adequado, não fazer o abuso ali de bebida alcoólica, de cigarro, né? E a amamentação. A gente já sabe sobre a amamentação, que faz muito bem para o bebê, mas ela também causa benefício para a mãe, principalmente ali na prevenção do câncer de mama. Quando a mulher ela amamenta ali até os 6 meses ou mais do bebê, ela acaba inibindo o ciclo ovulatório, então diminui a carga hormonal no corpo dessa mulher, consequentemente fazendo com que ela também tenha esse benefício para redução, né, ali do câncer de mama. Então, realmente
basicamente é isso, principalmente a mudança de hábito, tanto ali, né, no câncer de mama, quanto para qualquer outra doença. Acho que o estilo de vida saudável, ele é muito benéfico. E doutora, quando a gente fala de câncer de mama, qual é a importância e o papel da saúde mental nesse contexto? Muito importante, né? Porque assim, o câncer, ele não afeta só o corpo, ele afeta a mente, afeta o psicológico, o emocional da paciente, né? Porque existe toda uma mudança, vai mudar o corpo, né? Vão ter transformações que ela não está preparada, existe o medo, né? Que acompanha o câncer. Então, nós precisamos tratar principalmente o psicológico. Por quê? Porque a paciente, se ela estiver bem, ela vai conseguir levar esse processo todo bem. Isso vai fazer com que ela tenha uma recuperação muito melhor no tratamento, né? Porque o tratamento é agressivo muitas vezes, dependendo do caso. E se ela tem um bom acompanhamento psicológico, se ela entra para o tratamento bem mentalmente, psicologicamente, bem nutrida também, a nutrição é muito importante no tratamento, ela vai ter uma recuperação muito melhor, ela vai conseguir passar por esse processo muito melhor. E pensando então nesse tratamento, né? Quando essa mulher já foi acometida por esse câncer, quais são os principais desafios que ela pode enfrentar? Então, ela tem que, né, tem que ser bem explicado como é que vai funcionar o tratamento, porque existe todo o estigma do câncer, né, aquele medo, né, explicar que vão haver transformações, né, no seu corpo, vai haver a queda de cabelo, que é uma coisa que atinge muito o psicológico, a autoestima da pessoa, né? Então, assim, ajudar ela em todo esse processo desse tratamento vai fazer com que ela se sinta bem, com que ela se sinta segura e ela vai conseguir passar por esse tempo muito melhor, tendo uma boa nutrição, né? Fazendo exercício físico também, que é algo assim que ajuda as células a se recuperarem muito melhor. Então, é bem importante todo esse acompanhamento psicológico do médico que acompanha o tratamento do câncer e todo o apoio familiar também, né? Que é muito importante e os familiares também precisam de um apoio psicológico. É porque às vezes os familiares eles vão precisar ser essa rede de apoio para essa pessoa que tá ali com medo, insegura, e às vezes a família também sente essa mesma sensação, né, do medo, principalmente quando a gente fala em câncer, acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o medo, né? Então a família e essa paciente, eles precisam ter realmente ser essa rede de apoio, ter um médico, né, igual a doutora falou, que explique como vai ser esse tratamento, né, que seja realista, mas que também seja um conforto para essa paciente, né? Ellen, você gostaria de transmitir uma mensagem para as mulheres, então pensando em prevenção? Então, a mulher, né, que sentir algum desses sintomas que a gente falou aqui hoje, né, não deixar o medo paralisar, porque o que que acontece? Quando, eu senti um nódulo, senti algo diferente ali no meu corpo, não vou buscar o médico porque realmente eu tenho medo do diagnóstico, né? Então, a gente sabe o quão importante é a detecção precoce para a gente iniciar esse tratamento o quanto antes. Então, principalmente, não deixar o medo de paralisar, né? A LevMed tá também aqui para apoiar essas pacientes e fazer realmente essa conscientização e ajudar da melhor forma. E um acompanhamento humanizado, tenho certeza. Exatamente. Doutora Leila, Ellen, muito obrigada pela participação de vocês aqui, por todas as informações. Obrigada a Obrigada você. pelo convite. Até mais. Até.